Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Haja alegria e felicidade na graça de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amadas, amados, agora vamos continuar a ler o livro do Apocalipse, este livro. E vamos agora começar a ler a vitória do Messias, 19, 11, 21 a 21. Capítulo 19, de 11 a 21. Vamos lá então começar, que isto tem muito para ler. Vamos lá então. Vitória do Messias. Esta pequena narrativa é mais um interlúdio na estrutura literária do autor. Relaciona-se diretamente com os capítulos 18 e 19, mas deixa o tom litúrgico aleluiático do capítulo 19, a liturgia de lamentação do capítulo 18 e regressa à prosa do capítulo 17 e à imagem dos cavaleiros do capítulo 6. A intenção é reafirmar a vitória de Jesus sobre a besta e seus cúmplices, os reis da terra, mas agora com a imagem vitoriosa do cavalo branco. Depois vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, versos 1. Onde há cavalo, também há cavaleiro. O cavaleiro, segundo o autor, chama-se justo e verdadeiro, verso 1. Verbo de Deus, verso 13. E Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, versos 16. Este cavaleiro só pode ser Jesus, descrito a partir dos 3 títulos, com imagens fantásticas. Os seus olhos eram como chamas de fogo, na sua cabeça havia muitas coroas. Estava vestido com um manto embebido em sangue. Os exércitos celestes seguiam-no montados em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada aguda para ferir as nações. E pisará o lagar do vinho da ardente ira de Deus Todo-Poderoso. Todas estas imagens já apareceram. A novidade consiste nos 3 títulos do cavaleiro para contrastar com a força do exército da besta e seus reis. As bestas e os reis dominavam pela força. O cavaleiro montado no cavalo branco, 58. Sobre o mito do cavaleiro montado no cavalo branco, vencedor de todas as guerras, versos 2. Mac 11, 8, 10, estavam ainda muito perto de Jerusalém quando apareceu diante deles um cavaleiro vestido de branco, brandindo as suas armas de ouro. Avançaram, pois, em ordem de batalha com este auxiliar enviado do céu pela misericórdia do Senhor. Domina pela justiça, versos 11, pela palavra, qual espada aguda para ferir as nações, versos 15, 59. Ver substantivo SB 18, 14, 15, quando um silêncio profundo envolvia todas as coisas e a noite a meio do seu curso. Então a tua palavra omnipotente desceu do céu e do trono real, e como um
implacável guerreiro, lançou-se para o meio da terra, condenada à ruína, trazendo como espada afiada o teu irrevogável decreto. E pelo sangue derramado, versos 13, estava vestido com um manto embebido em sangue, versos 14 e 19. É importante repararmos que o autor, ao denominar o cavaleiro com o nome de justo e verdadeiro, versos 11, ajunta e o seu nome que leva escrito, ninguém o conhece, a não ser ele próprio, versos 12. Assim acontece no judaísmo com o nome sacrossanto do tetragrama YHWH. O autor do Apocalipse fala da transcendência deste cavaleiro e do mistério inefável do seu nome. A seguir, o narrador descreve o grande banquete de Deus, versos 17 e 18. À primeira vista, estranho e macabro se o compararmos com o Isaías 25, 6 a 12 e com as parábolas do banquete dos evangelhos. Vi ainda no sol um anjo que estava de pé, gritou com voz potente a todas as aves que voavam no mais alto do céu. Vinde, juntai-vos para o grande banquete de Deus, para comerdes as carnes dos reis, as carnes dos generais, as carnes dos poderosos, as carnes dos cavalos, as carnes dos cavaleiros, as carnes de todos, as livres e escravos, pequenos e grandes. O autor fundamenta este banquete horroroso em Ezequiel 39, 17, 20, e tu, filho de homem, e tu, filho de homem. Assim fala o Senhor Deus, diz às aves de todas as espécies e a todos os animais selvagens: reuni-vos, vinde, juntai-vos de todas as partes, para tomardes parte no sacrifício que eu vos preparo. Um grande sacrifício, banquete, sobre a montanha de Israel. E vós comereis a carne e bebereis sangue, e de comer a carne de heróis e beber sangue de príncipes da terra, carneiros, cordeiros, cabritos, touros, robustos de Baçã. Comereis gordura até vos fartardes, e bebereis sangue até vos embriagardes, no sacrifício, banquete que eu vos preparo. Assim vos saciareis à minha mesa com a carne de cavalos e de cavaleiros, de heróis e de toda a espécie de guerreiros, oráculo do Senhor Deus. O autor começa por referir reis, generais e poderosos, para terminar nos cavaleiros, livres e escravos, pequenos e grandes. A humanidade inteira é pasto das aves de rapina, porque vivia da carne e do sangue dos escravos e prisioneiros. Banqueteavam-se na riqueza da Babilônia sanguinária. Agora, como castigo, são pasto do banquete macabro das aves de rapina. Não passam de uma lixeira, a hiena bíblica de cadáveres poderes comidos pelos abutres. Termina sem glória. Ninguém os chora, lamenta, louva ou despreza. Não lutaram para vencer ou serem vencidos. Mas quem oferece as suas carnes para este banquete são necessariamente os humanos e animais. A besta, que tudo comandava, ainda subsiste, porque não é feita de carne e sangue, apenas foi capturada, e com ela o falso profeta, o que fazia maravilhas na sua presença e com as quais enganou os que levavam o sinal da besta e os que adoravam a sua estátua.
Os dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre ardente. Versos 20. O que antes permanecia vago, enigmático acerca da sua besta, aparece agora claro e evidente. A segunda besta é o falso profeta, isto é, a religião imperial que endeusava o imperador e a grande cidade de Roma, que a todos enganava. Os dois não são pasto dos abutres, porque assim como vieram do abismo, também regressam vivos ao seio de onde nasceram. É difícil apresentar imagens mais sugestivas para dizer da maldade das bestas, a política e a religiosa, e do engano de um império glorioso. Ao lermos a história de Roma e respectivo império de séculos de glória e ventura, ficamos abismados com esta leitura subversiva, surrealista e anti-império. Há em tudo isto um excesso na pintura real do império, próprio da leitura apocalíptica e respectiva retórica. É uma pintura para contemplar e, como qualquer grande pintura, nunca está pronta. Deixamos de contemplar este quadro e passamos ao quadro seguinte do milenarismo. Milénio 20, de 1 a 15. Vi depois um anjo que descia do céu, trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Agarrou o dragão e a serpente antiga, que também se chama Diabo ou Satanás, prendeu-o por 1000 anos e lançou no abismo, que depois fechou e selou, para que ele não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois deste período, o diabo deve ser solto por algum tempo. Vi também alguns tronos, e ao que neles estavam sentados foi dado o poder de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os quais não adoravam a besta, não adoraram a besta, nem a sua estátua, nem trouxeram na fronte ou na mão o sinal da besta. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O resto dos mortos não voltou à vida antes de se cumprirem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem qualquer poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando se cumprirem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e partirá para seduzir as nações dos 4 cantos do mundo, a Gog e Magog, a fim de os reunir para a batalha. O seu número será tão grande como a areia da praia. Eles subiram à planície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade de predileta. Mas um fogo que caiu do céu devorou-os. O diabo que os tinha enganado foi precipitado no lago de fogo e de enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Aí serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Depois vi um trono magnífico e branco e alguém sentado nele. Os céus e a terra fugiram da sua presença e desapareceram definitivamente. Vi também todos os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono e foram abertos uns livros. Foi aberto também um outro livro, o que é o livro da vida.
Os mortos foram julgados segundo aquilo que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. O mar devolveu os mortos que nele havia. A morte e o abismo entregaram também os seus mortos, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Então a morte e o abismo foram lançados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte, e todos os que não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo, o lagar de fogo e enxofre, onde vão ser pisados pela sua arrogância e desobediência. A narrativa apocalíptica sobre o milénio transpareceu, ao longo destes 2000 anos, como a mais importante e decisiva do Apocalipse. Por causa dela, o livro, marginalizado em muitas igrejas dos primeiros séculos e recusado como canónico, ainda hoje continua a suscitar as mais diversas interpretações, medos e fantasias. Como vimos, o autor fez do Império Romano um banquete macabro para os abutres sequiosos de sangue e de podridão. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre ardente. Mas ainda falta o dragão, a serpente antiga, que também se chama Diabo ou Satanás, versos 2. O autor é claro em distinguir estas três personagens. O diabo, que os tinha enganado, foi precipitado no lago de fogo e de enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Aí serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Versos 10. Verso 10. Este último versículo oferece a chave interpretativa da narrativa e respectivo milénio. Com o dragão, a besta e o falso profeta encerrados no abismo, a nova humanidade está livre para viver limpa de maldades, sangue e guerra. A isto o autor chama primeira ressurreição, versos 5 e 6, e 1000 anos, versos 3, 4, 5, 6, 7. E para que o leitor cristão entenda melhor o significado, o autor apresenta esta primeira ressurreição como um tempo ilimitado, significado dos mil anos, e histórico vivido apenas pelos cristãos, que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pelas palavras de Deus, pela palavra de Deus, os quais não adoraram a besta nem a sua estátua, nem trouxeram na fronte ou na mão o sinal da besta. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versos 4 e 5. Um pouco mais à frente, o autor repete que não haja dúvidas. Felizes e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem qualquer poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Verso 6. Uma vez mais, o vidente vai buscar o fundo histórico e teológico do assunto ao livro de Daniel. Para o autor, a parousia e o milénio andam associados, mas afirma a existência de um milénio antes da parousia e do juízo final, imprime um outro caráter retórico ao assunto. 24 e 20, 11 a 13. Como acontece com Deuteronômios 7 e respectiva destruição da besta que persegue, ou Daniel 7, desculpem, Daniel 7 e respectiva destruição da besta que persegue o povo de Deus e a transferência do reino para o Filho do Homem e seu povo. É o que se lê no Apocalipse 19, 11 a 21, a destruição da besta, e 24 e 6, a transferência do reino para os santos. 60. Richard Volcan e Biden, página 129. Sobre este assunto, ver o capítulo História
e escatologia no Apocalipse, na obra de Elizabeth Schussler, Fiorenza, The Book of Revelation, Justice and Judgment, Fortress Press, Filadélfia, páginas 35 a 67. O que o autor escreve e descreve está de acordo com as ideias messiânicas do judaísmo. Quando vier o Messias de Deus, tudo será diferente. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é esse Messias e, como tal, o autor do Apocalipse, através de imagens sugestivas, foi apresentado aos seus leitores o estado da situação dos cristãos no Império Romano. É uma construção histórica sobre a maldade do Império, recebida através de visões e anjos. Não é uma reflexão de sociologia, política ou religiosa, de metafísica filosófica sobre o bem e o mal, mas uma visão que parte do céu. Chegado a este ponto, o autor desafia os seus leitores a uma nova leitura da história. O mau dragão, besta, falso profeta, está preso no abismo. Vai surgir a primeira ressurreição dos 1000 anos, completamente diferente do passado de diabolização ou babilonização do Império Romano. Quem vai determinar o novo rumo da história são os santos e os mártires que ressuscitam para comandarem os novos caminhos da história. Eles é que serão os sacerdotes de Deus e de Cristo para reinarem com ele durante 1000 anos. Mas será que o autor determina duas linhas históricas e cronológicas opostas? Os dois auristos do verso 4 reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Edzesan Kai Evacilação significam que o autor já está a viver a época dos 1000 anos. Trata-se da escatologia realizada, apresentada por dois auristos, tempo passado, a partir do qual se inicia uma nova construção humana e histórica, e não por dois futuros. E a totalidade do verso 4, já citado em parte, pode iluminar este assunto, tão debatido entre os exegetas e tão disputado pelos testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia e milhões de neopentecostais que esperam ansiosos pelo milénio. Vi também alguns tronos, e aos que neles estavam sentados foi dado o poder de julgar. Vi ainda as almas dos que tinham sido decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os quais não adoraram a besta, nem a sua estátua, nem trouxeram na fronte ou na mão o sinal da besta. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O texto não especifica se os tronos se situam no céu ou na terra. Quem neles se senta, trata-se de um passivo impessoal. Foi-lhes dado o poder de julgar. Isto é, Deus deu-lhes o poder de julgar. O final do versículo, como vimos, afirma que reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O poder de julgar, neste caso, é igual a governar e reinar, que condiz com o sistema semântico do Antigo Testamento. Entretanto, surge a dificuldade em compreender as personagens que se seguem. Vi ainda as almas
de pessoas dos que foram decapitados, o particípio perfeito passivo do verbo grego que traduzimos por decapitar, pelekizo, kidzo, pelekizo, só aparece aqui no Novo Testamento e significa que os mártires foram mortos por um machado, decapitados. Pergunta-se, pois, estes decapitados são os mesmos que se sentam nos tronos ou serão outras pessoas? Literalmente, o texto grego não repete o verbo ver. Vi tronos, neles estavam sentados e as almas dos que tinham sido decapitados. Depois 61. Ver R.G. Bracher e H.A. Atton, handbook on the Revelation to John, New York, United Bible Societies, 1993, página 287. O anjo disse: vi uma mulher vestida de púrpura, montada numa besta, na mão tinha uma taça de ouro com as imundícias da sua prostituição. Vamos continuar, 61. Trata-se, pois, das mesmas pessoas. A cláusula e as almas estão em oposição gramatical aos sentados. Uma tradução mais correta seria: vi tronos e aqueles que neles se sentavam, Deus deu-lhes o direito de julgar, governar. Eram as almas dos que tinham sido decapitados. São estes que reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A pessoa de Cristo é acompanhada de artigo definido. Reinaram com o Cristo. E é o Messias. No verso 6, fala-se de Deus e do Cristo, também com artigo definido. Isso é, de Deus e do seu Messias. A segunda parte da narrativa apresenta aparentemente uma mudança temporal. Quando se cumprirem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, seduzirá as nações dos 4 cantos do mundo para a batalha, cercaram o acampamento dos santos e a cidade predileta, mas um fogo que caiu do céu devorou, foi precipitado no lago de enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Aí serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Se os 1000 anos simbolizam o indefinido da história, também corporizam o significado da dupla afirmação nos versos 5 e 6. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. Nunca se fala numa segunda ressurreição, mas apenas numa segunda morte. Versos 14. Para os que não foram encontrados escritos no livro da vida. O autor distingue entre a primeira ressurreição e o juízo final, versos 11 e 15. Os 1000 anos da primeira ressurreição simbolizam, pois, o indefinido da história da salvação a partir da ressurreição de Cristo. A cláusula primeira ressurreição significa o tempo a partir do qual Deus ressuscita dos mortos, isto é, a partir da ressurreição de Cristo, também os santos e mártires ressuscitam. Ao contrário dos descrentes, o resto dos mortos, os outros mortos, não voltou à vida antes de se cumprirem os 1000 anos. Verso 5. A metáfora cronológica, primeira ressurreição, é de ordem teológica e não cronológica. Afirmar:
Felizes e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. É o mesmo que dizer felizes e santos os crentes que pertencem ao povo de Deus. Para estes, a segunda morte não tem qualquer poder. Verso 5. Porque, como se afirma no verso 14, a morte e o abismo foram lançadas no lago de fogo. Quem experimenta a primeira ressurreição não pode experimentar a segunda morte, isto é, a morte eterna no lago de fogo. Na feliz descrição de Pierre Prigent, os fiéis receberam desde agora a sua salvação eterna. Então, para além do juízo, não têm medo da segunda morte, pois vivem da vida e que o ressuscitado lhes concede, que o Evangelho de João afirma da mesma maneira. Jó 5, 25, 11 e 25, João 5, 25, 11 e 25. Depois 62. Pierre Prajean, L'Apocalypse, do Cerf, Paris, 1998, página 190. Uma vez mais, o literalismo das cláusulas primeira ressurreição e segunda morte introduzem erro. Assim se explica que os crentes serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, durante 1000 anos. Verso 6. Assim se explica também o facto de Satanás, preso a partir da ressurreição de Cristo, continuar a sua ação maléfica durante o período histórico da humanidade. A prisão de Satanás durante 1000 anos e respectiva libertação não é mais do que um artifício literário muito ao jeito da mentalidade bíblica, sobretudo apocalíptica. A prova, uma vez mais, reside nos dois auristos do versos 9. Subiram a Nebezã, à planície da terra, e cercaram Equicleoçã, o acampamento dos santos. E a cidade predileta, se tratasse de dois tempos cronologicamente opostos ou diversos, o autor empregaria o futuro e não o auristo. O acampamento e a cidade predileta não indicam dois lugares distintos, mas um só lugar, a cidade dos crentes prediletos de Deus. Se Satanás, ao fim de 1000 anos, é liberto, significa que o período presente, com toda a história do mundo, não tem sentido em si. Não se trata de um progresso ou de uma perdição, mas apenas do tempo da coexistência com Satanás, que não é, por outro lado, uma realidade eterna. O nosso tempo recebe de Deus o seu sentido. É uma expectativa da realização universal daquilo que só pode ser compreendido pelos crentes. E depois tem 63. Eden e Biden, página 194. Estamos, pois, diante do milénio do reinado de Cristo através dos que nele acreditam. Não admira que, ao longo dos tempos, este milenarismo tenha absorvido a inteligência e a fé dos cristãos, dos historiadores e exegetas de diferentes formas. É o reino da utopia pelo qual todos anseiam. Os padres da Igreja, e depois tem aqui ao lado, padres da Igreja, referência aos teólogos, clérigos e leigos da primitiva Igreja, séculos 2 a 4 depois de Cristo, 2 a 4 depois de Cristo, que se notabilizaram
por escreverem tratados de teologia fundamentados na Bíblia. Entre os mais conhecidos figuram Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerónimo e São Leão Magno. Os padres da Igreja dividiram-se entre o milénio histórico e o milénio espiritual. A versão mais realista do milénio apocalíptico cultivou-se entre os cristãos dos primeiros séculos, para quem o único fator de incerteza era o relativo ao momento do seu início, acontecimento sobre o qual, embora considerado próximo por todos, ninguém queria pronunciar-se com precisão para não cair no pecado de contradizer os textos sagrados. Sem dúvida, o mais fiel representante desta corrente é Santo Irineu, 130, página 130 a 208, defensor de um quadro apocalíptico milenarista dotado de uma grande dose de realismo material, no qual não falta nenhum dos elementos que a tradição havia acumulado no imaginário coletivo dos primeiros cristãos. Esta representação do milénio, iminente e de traços muito realistas, cede a outras concepções mais idealizadas e espiritualistas, como a defendida por Orígenes no século III, onde se elimina o dramatismo coletivista e multitudinário das versões anteriores, em benefício de um personalismo individualizado, mais espiritual e simbólico do que literal. No entanto, será Santo Agostinho, nos princípios do século V e no contexto particular em que teve de elaborar a sua visão da história, o encarregado de desativar toda a ansiedade coletiva relacionada com a iminência da segunda parousia, oferecendo uma interpretação dos textos bíblicos radicalmente diferente de Santo Irineu, 64, XP Pérez, El Ano 1000, versão desenfocada e novas perspectivas, em Blanca Assinas em torno ao Apocalipse, Madrid, BAC 201, páginas 159 e 160. Modernamente, como dissemos, muitas igrejas vivem desta ansiedade apocalíptica. A Igreja Católica tem-se agarrado às teses de Santo Agostinho. O milénio é a história dos cristãos, desde Jesus Cristo até a consumação dos séculos. Este viver à história fez com que muitos autores, sobretudo da Idade Média, se insurgissem contra o milénio católico, de vida e ação de papas, bispos e hierarquia, pouco evangélico. Assim aconteceu com Joaquim de Flora e João Hus, com os movimentos dos albigenses e cátaros, e com personagens preponderantes da Reforma Protestante. Confundiu-se reinado de Deus com milénio e reinado político com reinado histórico entre os evangélicos, e os calvinistas defendem este reino e milénio na política concreta dos seus territórios suíços. E, mais tarde, através do Império Holandês no Oriente
e África do Sul, esta dialética e tensão subsiste e continuará a subsistir no relativismo da história. Referimos o relativismo da história porque, para os cristãos, antes do aparecimento da ciência, mormente do evolucionismo, o cosmos e a natureza estavam rigidamente ordenados e submetidos pelo seu Criador a um comportamento regular e preciso. Por isso, a aparição de astros desconhecidos e de movimentos presumidamente estranhos, como os cometas, fenómenos cósmicos imprevistos, como os eclipses, as catástrofes naturais, o desencadeamento de desordens ou violências sociais de aparência incontrolada ou o mais elementar desajuste biológico causador de qualquer enfermidade eram concebidos como sinais enviados pelo Todo-Poderoso para chamar a atenção dos crentes como anúncio de algum acontecimento sinistro ou como aviso para uma regeneração moral preventiva. 65. E.X. Penha, Pérez, Eden e Biden, páginas 173 e 174. Só estranha o facto de muitas igrejas e movimentos religiosos continuarem nos nossos dias agarrados aos mesmos sinais dos tempos, como signos do advento do milénio a aparecer brevemente. A história narrativa do milénio do capítulo 20 termina nos versos 11 e 15 com o juízo final, diferente na modalidade teológica do que se afirma nos versos 1 a 10. De qualquer modo, a evocação do juízo final dentro da narrativa do milénio faz parte integrante do mesmo milénio. A nível de literatura simbólica sobressai o livro da vida. Para este juízo são convocados todos os mortos, grandes e pequenos, versos 12. Venham eles do mar, da morte, do abismo, versos 13. Abriram-se os livros, e entre eles o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo aquilo que estava escrito nos livros, segundo as suas obras, versos 12. Depois tem 66. Sobre o fundamento histórico, mítico e bíblico dos livros e do livro da vida, ver SL 569, 139, 16, depois tem Isaías 65, 6, Daniel 7, 10, 12, 1, 1, 1, 1 Enoque 82, 4, 89, 61 a 66, Jubileus 19, 9, ai, mas estou cansado. FL Filisteus 4, 3, Apocalipse 21, 27 e agora 67, 66. Pois, como já afirmámos outras vezes, o autor do Apocalipse não depende da soteriologia de Paulo, mas da dos evangelhos, principalmente de Mateus, com o acento nas obras da fé. Como escreve Pierre Prajean, o cristianismo, na sua universalidade, conserva a mesma linguagem. O juízo pela graça não exclui o juízo segundo as obras. Aquele cujo nome está escrito no livro da vida e deve viver de maneira consequente. É chamado a viver assim. E se a sua conduta não é a melhor, o seu nome pode ser apagado. Apocalipse 3 e 5. Depois tem 67.
Pierre, Prajan e Biden, página 197. O autor não descreve a ponte entre o milénio e o juízo final, apenas faz afirmações sobre as duas situações. Nada nos diz, ao descrever o milénio, sobre a maneira de viver social e eclesialmente esse milénio, como era o casamento e a morte e as relações sociais e os sacramentos, por tudo isto, e uma vez mais, o Apocalipse vale pelas suas imagens e metáforas como retórica, pedagogia, catequética e pastoral. Os tempos de dificuldade dos cristãos, santos, profetas e mártires, são tempos que exigem fé e determinação. Virão tempos melhores, a começar pelo milénio e acabar no juízo final, como escreve o exegueta Richard Bauckham. O tema teológico do milénio tem a única função de ilustrar o triunfo dos mártires, provando que apenas os que foram levados à morte pela besta possuirão a verdadeira vida. Em sentido escatológico, os que contestaram o direito à dominação da besta, sendo por isso castigados, são os que no fim hão de escrever o mesmo poder universal da besta, e por um período muito mais longo, 1000 anos, da tradição apocalíptica judaica, João atinge a noção de um reino messiânico temporal na Terra, que precede o último juízo e a nova criação. Pois tem cifras 2, Baruque 43:4, Esdras 7, 28, 29, mas como é seu costume, transformou-o em algo de diferente, aproveitou-o para descrever um aspecto essencial da própria concepção da vitória dos mártires sobre a besta. João esperava que fosse feita justiça aos mártires, mas, com o milénio, descreve o significado da sua justificação sem apresentar o modo da sua prossecução. 69. C.K. Bill e Biden, 973. Com esta exegese, desfazem-se todas as teses de milhões de evangélicos sobre o pré-milenarismo. O milénio terá lugar depois da segunda vinda de Cristo, ou pós-milenarismo, o milénio terá lugar nos fins do tempo da Igreja. Estas teses baseiam-se numa leitura de literatura de história cronológica baseada na repetição da proposição "e eu vi" em 19, 11, 20, 15, 19, 11, depois vi o céu aberto, 19, 17, vi ainda no sol, 19, 19, vi então a besta, 21, vi depois um anjo, 24, vi também alguns tronos, 20, 11, depois vi um trono magnífico, 20, 12, vi também todos os mortos. O problema consiste em perguntar de que nível literário se trata. Nível de visão, de ordem simbólica ou nível de referência cronológica? A resposta só pode ser a primeira. Trata-se de uma visão, logo, de um símbolo. Como símbolos são o número 1000 anos, a ressurreição e a vida, 69.
QG e Biden 973, e a outra era La Teologia del Apocalipse, Paideia Brescia 1994, páginas 129, 11, 131. Por isso mesmo, o autor relata uma narrativa única a nível temático, entre 19, 11, 20 e 15, a conjunção grega cai e depois não indica ao longo do Apocalipse uma sequência histórica, mas de visão. João o vidente, nesta unidade tem uma mente. Ezequiel 38-39, a batalha de Gog e Magog contra os santos. A batalha de 28-10 não é mais do que uma recapitulação da batalha de 19-17-21. A expressão reunir para fazer guerra aparece em 28, 19-19, ver 19, 17, 16, 14, o autor descreve a realização em registro cristão da profecia de Ezequiel, a ressurreição do povo de Deus, Apocalipse 24, Ezequiel 37, 1 a 14, o reinado messiânico, Apocalipse 20, 4 a 6 e Ezequiel 37, 15 a 28. A batalha final de Gog e Magog, desculpa, Apocalipse 20, 7 a 10, 7 a 10, Ezequiel 38, 39. Desculpa. Desculpa, deixa-me beber um bocadinho. E a visão final do novo templo e da nova Jerusalém, restaurados como um novo paraíso, situados numa alta montanha, 21, de 1 a 22, 5, e Ezequiel 40, 48, depois tem 70, e Eden e Biden, página 977. O milénio é o tempo da Igreja Cristã depois da ressurreição de Cristo, em que o diabo, na terminologia dos vários textos no Novo Testamento, está preso, é expulso, cai do céu. Ver Mateus 12, 29, Marcos 3, 27, Lucas 10, 17, 19, João 12, 31, 33. Mas agora CL2, 15, HB2, Hebreus 2, 14 e CL, estou muito cansado. Foi apenas preso com Marcos 13, 27, ninguém consegue entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro prender. DO 71, Eden e Biden, página 985. Os 1000 anos não se podem compreender a partir de um sentido literal, mas apenas simbólico. 72. Ilfried J. Harrington, O.P. e Biden, página 199. All depends on the meaning of the 1,000 years. In our view, it has no chronological value, but serves to symbolize the blessedness of the victors and the helplessness of Satan in their regard. Este é o 72, já vi?
O mesmo aparece na literatura apocalíptica de Jubileus 23, 20, 30 e 1 Enoque 10, 14, 17, Testamento de Isaac 6, 8, representa a época final da história inaugurada pela ressurreição de Jesus. A nível literário, para uma temática deste género, nunca se deve esperar uma lógica gramatical completa. Basta reparar no detalhe do verso 11. Diante do juízo de Deus, os céus e a terra fugiram da sua presença e desapareceram definitivamente. Mas, logo a seguir, no verso 13, aparece o mar a devolver os mortos que nele havia. Não se trata de um detalhe inócuo, mas de um sinal da impotência das linguagens humanas em descrever as realidades que Deus cria e que são totalmente novas. O mundo que conhecemos não pode ser tal como ele é. O lugar da vida nova deve ser inteiramente renovado. Apocalipse 21:1. No entanto, o mundo novo já existe. Como é que se afirma que o mundo passa se ele permanece e que a novidade já apareceu, se o quadro existencial da nossa vida não mudou? O autor apenas nos convida a compreender que a transformação anunciada não é uma conquista simples e que o mundo é, ao mesmo tempo, o lugar da rebelião pecadora e da renovação de todas as coisas para a vida e salvação. 73. Pierre Prajean e Biden, página 198. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Amadas, amados, é para refletir, temos pouco tempo, as agendas estão a acelerar muito, nós temos que ver o que se está a passar em Israel, amados, e temos que estudar bem a história de Israel e os verdadeiros judeus, os falsos judeus, a história da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU e a formação do país de Israel. Quem foram os organizadores, quem foram os construtores de teatro, a que famílias pertencem os autores, ligações. Amados, há tanta coisa para fazer nos trabalhos de casa. É assim, com jeitinho, vamos lá chegar. E muitos vão acordar, na graça de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim, então, nós agora acabamos de ler o Milénio. Prontos, Milénio. Acabamos de ler, foi a vitória de Cristo, o Milénio. E agora, vamos começar. Qual é que está feito? Não li isto. É aqui. Novos céus e nova terra. Um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente agarrou o dragão, que também se chama Satanás, a serpente antiga, lançando no abismo que depois fechou e selou. É o fim. E não há volta a dar, amadas, amados. Todos têm que escolher. Ver bem o caminho que estão a andar. Preciso ver bem o caminho que estão a andar. É preciso ver bem a intenção do coração. Isso é que vai falar, isso é que fala. E é ponto. O que se pensa, o que se deseja, o que se fez e não se arrepende.
Amados, amadas, está tudo escrito. Para que enganar-nos a nós próprios? Ou tentar-nos bater no ceguinho, para ele ver. Ele não vai ver se nenhum curar primeiro. Mas temos que curar algumas pessoas para ver se ainda dá tempo de as acordar. É um bocado difícil para muitos. Avareza, soberba, inveja, altivez, orgulho, o ego, mas a vaidade, transforma-se tudo na vaidade, e a vaidade cega a alma, cega o espírito, cega tudo. E quem é que se aproveita logo? Satanás, mais um espírito lá para dentro. A da vaidade começa a ser soberba, vaidade, ganância, mentira, calúnias, tudo junto, amados. Isso começa a entrar, vem depois um traz mais 7, o outro traz mais não sei quantos. Quando vejo uma legião, será que só tem uma legião dentro? Há tantos coitados que eles carregam, menos algumas carcaças velhas, daquelas que até a ganância vai até cair para o lado a trabalhar, com medo que lhe vão roubar algum tostão. Eles até aos filhos desconfiam, alguns. E depois muitos com daninho. Se eu sabia o que sei hoje, mais cedo. Eu tinha investido mais nos meus filhos do que nos negócios. Porque é que me adianta de tanta fortuna, tantas quintas, propriedades, prédios, e não ter o amor dos meus filhos? Chama-se, eu telefono, nem quer saber de mim. Eu reconheço que fui um pai ausente, ia para a caixa, fazer os negócios na caixa, sabe como é, ia caixar, sabe como é, tudo se paga, chama-se, tudo se paga, e há pessoas que não se acreditam. O velhinho também dizia, não acredito em bruxas, mas que elas existem, que elas andem aí. É como ir às bruxas, elas vão aos livros lá da macumba, da magia negra, que começam a chamar aqueles demónios, espíritos imundos, e a desgraçada vai lá com um problema de ciúmes, ou um problema de alguém que lhe quer estragar a vida, alguém arrogante, que lhe quer estragar a vida, ok? Vão elas a correr. E depois vão limpinhas, chego lá e vêm carregadas para casa. E ainda por cima compram lá aquelas mexórdias que vêm ainda carregadas para as dar mais gelar. E acaba com quase sempre destruição, sofrimento, doença. Amados, quando elas vão muitas vezes às bruxas, aos bruxos, os bruxos, coitados, já andam carregados, eles mal podem andar com tanto peso dentro deles. E quando eles começam a estrabuchar, eles nem saem de casa. Parece tolinhos a se esbarrar contra as paredes, mas 4 paredes escondem muita coisa. Há tanta coisa que eu já passei na minha vida, que eu já testemunhei, que eu, se fosse a contar, tinha que estar aqui muitas horas. Já testemunhei cada situação. Eu primeiro não compreendia. Cheguei a ver alguns mesmo a esbarrar-se assim, e contra as pessoas e tudo, a ficar desnorteados, desorientados. E eu era assim, e olhar para mim muito sério, eu não conhecia de lado nenhum. Estás a olhar para mim? E alguns era cada besta. E olhava assim para mim com cara de... Eu não te conheço. Em países diferentes, não era no meu país, noutros países.
Eles a pensar, alguns pareciam caveiras assim amarelos, brancos, ou que era aquilo, pareciam mortos vivos. E depois comecei a sentir um odor que não era igual. Não são pessoas. Oh, até contrapostos, quando vão a pé, já, já vi cada cena. Só visto. Deus opera de todas as maneiras e Deus protege os seus, não há dúvida nenhuma. Oh, quantas vezes já enfrentei a morte, tantas vezes que eu pensei que já vou e não fui. Estive quase. Não era. E depois, o mais, sabem, a coisa assim que mais me admira nesta situação toda, mais na minha vida, é como é que Deus me fez passar por tanta coisa que eu podia ter sido evitada. Eu nunca contei isto a ninguém, acho que nunca contei isto a ninguém, mas eu, quando recebi mesmo assim aquele chamado forte, eu comecei a ver coisas diferentes, comecei a ver as coisas diferente, comecei a perceber-me da verdade, que eu não me apercebia antes. Comecei a acordar, pronto. Comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto, milagres à minha frente, vi muitos milagres à minha frente. Eu vi, não, ninguém me disse, eu vi, eu presenciei e eu vivi com e acompanhei. Matos, eu vi muitos milagres quando eu conheci verdadeiramente a verdadeira fé, a fé de Cristo, a fé dos verdadeiros cristãos, e o poder da oração, o poder da fé. Quando eu vi pessoas que já ninguém contava nada delas, no espaço de 3 meses, meio ano, ou nem isso, eu via entrar cadáveres e depois via, passado uns tempos, com o poder da oração e uma fraca alimentação, que a nossa alimentação não era de donativos. Às vezes iogurtes fora de prazo não estavam bons.